Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. É inevitável comparar a lenda de Korra com a lenda de Aang. Quando existe um produto que vem depois de um já estabelecido, eu diria que é impossível você não comparar as duas obras, mesmo que involuntariamente. A gente até tenta se esquivar disso porque, para uma análise mais apurada e objetiva, é necessário ver a obra como um todo e por si só, isolada, mesmo que dependa de outra anterior. Que é até o caso aqui, mas não exatamente. A lenda de Korra, por mais que se passe no mesmo universo de a lenda de Aang, tem sua própria mitologia, tem suas particularidades e o principal, tem identidade. Não é como se você precisasse assistir a lenda de Aang para poder assistir a lenda de Korra, mas é inegável que todo o apelo de a lenda de Korra vem da lenda de Aang, porque é um desenho que arrecadou diversos fãs em várias partes do mundo e não é por acaso. É um desenho extremamente divertido, leve e gostoso de assistir. Tem toda uma trajetória muito bem desenvolvida, arcos e subtramas interessantes. Tem até episódios que parecem desnecessários porque não avançam tanto a história, mas eles estão ali justamente para evoluir a dinâmica do grupo, para estabelecer mais conexões, laços e principalmente desenvolver os personagens, mostrar que eles estão crescendo, que as suas experiências e a sua bagagem que vão acumulando enquanto viajam pelo mundo está surtindo efeito, está transformando aquelas crianças em pessoas responsáveis. E esse é o principal ponto. A lenda de Aang é um desenho feito para criança, abertamente feito para criança. Isso não significa que ele não atinge outros públicos, não quer dizer que um adulto, um adolescente não pode assistir. Com certeza, qualquer um que vai assistir a lenda de Aang potencialmente pode se identificar ou gostar. Nem todo mundo vai, porque gosto é gosto, mas é um desenho que funciona para qualquer idade. Ele tem um teor muito mais leve, ele tem uma atmosfera que tenta abraçar mais as crianças, porque não só os personagens estão ali mais ou menos nessa fase, entrando na pré-adolescência, mas os temas são muito mais fáceis de se digerir, por mais que se tenham subtextos. Se a gente for parar pra pensar, a lenda de Aang é até bobo, mas não no sentido pejorativo. Bobo porque ele é feito para você dar risada, não gargalhar. Às vezes você nem acha tanta graça assim de uma piada ou de uma situação cômica, mas aquilo te deixa bem, é agradável. E é esse o intuito da lenda de Aang, ser familiar, ser o mais confortável possível e simples também. Tanto que a história das 3 temporadas de A Lenda de Aang é uma só. Como eu falei antes, existem as subtramas e os arcos que cada personagem passa e também os mini arcos, que perduram 1, 2, 3 episódios. Mas toda a motivação da equipe Avatar é ajudar o Aang a dominar as 3 dobras restantes para poder enfrentar o Senhor do Fogo, que vai ficar muito poderoso quando o cometa Sozin passar, sendo capaz de colocar seu plano de dominação mundial em prática, caso não tenha ninguém para impedir, e o Aang tem que tomar essa função como Avatar. Eu digo isso porque em A Lenda de Korra, a gente vê que cada temporada tem uma história fechada. Não é como se um vilão ou um conceito ou uma motivação perdurasse todas as temporadas. Cada uma é feita para ter um início, meio e fim. Os conflitos surgem bem no começo da temporada, no meio tem todo o desenvolvimento e no fim é a conclusão. E quando a gente parte para a próxima temporada, às vezes percebemos resquícios do que aconteceu na anterior, mas mesmo assim logo é apagado porque um novo vilão surge, novos problemas surgem e a Korra precisa lidar com tudo isso sem deixar o passado afetá-la tanto. Só na 4ª temporada que tem uma quebra nisso, porque o Zahir, um dos vilões mais memoráveis de Korra, realmente fez um estrago, um dano bem grande na personagem, quase que permanente. Então ela tem que lutar contra isso, contra esse sentimento, até de medo mesmo, que o vilão implantou nela para poder vencer a ameaça atual, que é a Kuvira, a última vilã do desenho animado. Fora isso, também tem a diferença de que a Lenda de Korra não é um desenho feito para criança. Claro que criança pode assistir, da mesma forma que a Lenda de Aang é para criança, mas qualquer um pode assistir e gostar. Mas a Lenda de Korra não é tão simples e bobo quanto é a lenda de Aang. Isso já fica sugerido pela protagonista, que é uma adolescente, uma jovem adulta já. Então todo o clima do desenho já é um pouco mais maduro, já é experiente, apesar da Korra ainda precisar de bastante experiência. Mas toda a ideia de A Lenda de Korra é de fato ser esse avanço, não só no microcosmo, na tecnologia, mas em teor, em atmosfera, em assuntos. A Lenda de Korra é um desenho extremamente político. Todos os vilões que aparecem têm algum tipo de motivação política por trás, e bem explícita, embora não sejam usados jargões atuais que seriam de fácil identificação, mas a política tá ali nos posicionamentos, nas palavras, nos diálogos, e isso é um reflexo da intenção dessa obra, que é debater, pôr em jogo temas mais sérios, mais maduros mesmo. Isso naturalmente afasta alguns fãs que esperavam algo similar à Lenda de Aang, mas isso é muita ingenuidade, porque não faz sentido criar uma série idêntica à anterior, a não ser que seja para realmente agradar os fãs, mas mesmo assim não iria agradar todo mundo, porque nem todo mundo quer ver a mesma coisa. Se quer sentir a mesma sensação de A Lenda de Aang, basta reassistir o desenho. Então a Lenda de Korra tem essa evolução, é pensado essa ideia de ser mais adulto, mais maduro, talvez até para atrair um novo público, porque querendo ou não, a
lenda de Aang, por ter esse teor mais leve, divertido, acaba tendo um grande público de criança. E a lenda de Korra potencialmente, ou pelo menos deveria atrair mais adolescentes por essas temáticas mais sérias e também pelo romance, que é uma das maiores críticas que eu e alguns fãs têm, porque é algo que não tinha em a lenda de Aang. Na verdade era bem esporádico, bem raro, tava sempre ali, você sabia que existia um interesse amoroso, mas não era algo que tomava tanta atenção, que parava os episódios, parava os conflitos, e em A Lenda de Korra isso acontece com frequência. Tudo bem, é compreensível, a personagem é uma jovem adulta, esse tipo de assunto, esse tipo de coisa acontece com adultos, com adolescentes, mais do que em pré-adolescentes ou crianças, como era o caso de Aang e da Katara, mas é uma coisa que destoa um pouco, não só do esperado, mas de toda a atmosfera do desenho. De qualquer forma, não deixa de ser algo completamente pessoal, incomoda alguns, outros não, mas é uma diferença notável entre as duas obras. Outro elemento que vale a pena mencionar, e esse que eu senti falta em A Lenda de Korra, são os movimentos de dobra. Em A Lenda de Aang a gente vê que para fazer uma dominação, para aprender algumas técnicas, você tem que fazer os movimentos. E em todas as vezes que eles vão lutar ou simplesmente praticar mesmo, você vê os movimentos tradicionais. Já em A Lenda de Korra, meio que fica restrito àquele jogo característico que é introduzido na primeira temporada. Eles fazem todos os movimentos de artes marciais para poder atacar, para poder defender, mas em outras lutas ou em outros momentos esporádicos, quase não tem esses movimentos. Eles estão ali, mas de uma forma um pouco mais brusca, não com tanto afinco assim. E não é para confundir com a qualidade das lutas ou da animação. Esse é outro ponto de muita qualidade de A Lenda de Korra, porque existe uma evolução notável e muito satisfatória, principalmente nas coreografias de luta. Mas o que deixou a desejar, pelo menos particularmente falando, é terem deixado de lado, entre aspas, os movimentos tradicionais e característicos. Dava todo um charme para as lutas e até para o treinamento mesmo. E para responder a pergunta do título, não é justo comparar A Lenda de Korra com A Lenda de Aang, porque embora sejam obras que se complementam, uma continua a outra, se passem no mesmo universo, não quer dizer que elas são a mesma coisa, não quer dizer que elas são equiparáveis até. A Lenda de Aang tinha seu propósito, teve a sua história, a contou com maestria e teve seu desfecho. A Lenda de Korra é do mesmo jeito. Ela tinha um propósito, tinha uma intenção, uma pretensão, mas que destoa da Lenda de Aang. A intenção não era ser tão bobo e divertido como era o desenho anterior. Esse tinha a intenção de ser um pouco mais sério, mais maduro, às vezes até tinha que abrir mão de momentos cômicos para estabelecer arcos dramáticos e momentos de tensão, de emoção mesmo, que são comoventes, porque são situações e ocasiões que acontecem com mais frequência com pessoas da idade da Korra e com as pessoas que ela se relaciona. Tudo bem que tem o Bolin ali, que é um alívio cômico em muitas vezes inconveniente e que não é tão engraçado assim quanto pensavam que era. Claramente tentaram reproduzir o Sokka ali, mas não funcionou tão bem. É notável que a atmosfera de A Lenda de Korra é muito mais pesada, é mais carregada. Não quer dizer sombria, mas tem episódios que realmente são tensos, que lidam com assuntos de vida ou morte, mas de uma maneira muito diferente das tratadas em A Lenda de Aang. Ali era tudo com um teor muito mais místico, mais mágico, que até atenuava um pouco essa aura naturalmente pesada quando se fala de morte. Mas em A Lenda de Korra não tem isso. É tudo muito visceral, muito dramático e carregado de fato. Ou seja, ambas as obras têm seus méritos e propósitos distintos, mas principalmente têm identidade própria. Então é natural, faz sentido comparar para poder ver o que mudou, o que melhorou, o que não melhorou, mas tentar julgar um baseado no outro não faz o menor sentido. Querer que A Lenda de Korra fosse uma continuação da Lenda de Aang é até compreensível, mas também não faz sentido. A ideia, todo o propósito era diferente, era continuar aquela história com o próximo Avatar, não com o Aang já adulto, não com a família dele com a Katara. Os criadores até mostraram mais ou menos o que aconteceu com cada um, tivemos vislumbres deles já adultos, mas se focassem muito nisso, a série deixaria de ser da Korra para poder ser um tributo à Lenda de Aang. E eu menciono isso porque eu sei que muitos fãs acabam criticando bastante A Lenda de Korra, às vezes até exageradamente, porque esperavam que a animação fosse meio que realmente uma continuação da Lenda de Aang, ou que pelo menos mostrassem muito mais do que mostraram sobre o Aang, sobre a Katara, o Sokka, o Zuko, a Toph, embora o Zuko e a Toph tenham uma participação até maior em A Lenda de Korra, mas a gente precisa ter essa noção de que ambas as obras são diferentes e funcionam de forma diferente. Tudo bem não gostar de uma ou não gostar de outra, mas compará-las, novamente, é até compreensível, é um exercício até de criatividade para poder entender o que funcionou ou o que não funcionou, mas acaba sendo inútil no final das contas. As duas obras existem, você pode assisti-las ou não, gostar delas ou não, mas isso não desmerece nenhuma outra obra. A Lenda de Aang não fica ruim porque existe a Lenda de Korra, e a Lenda de Korra não é ruim porque a Lenda de Aang é diferente. Cada uma tem seus méritos e, se possível, devem ser avaliadas por si só. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro,
Torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.